Nós não podemos viver em uma sociedade onde a impunidade prevalece. A impunidade é o câncer do Brasil. O estudo político de hoje é sobre o foro privilegiado. O foro especial por prerrogativa de função, conhecido popularmente como foro privilegiado, é um direito que é dado a algumas autoridades que ocupam cargos públicos. Esse direito é em relação ao julgamento de processos criminais. O foro privilegiado permite que os ocupantes desses cargos não sejam julgados pela justiça comum, ou seja, a primeira instância, como acontece normalmente com os processos e com todos nós, pobres mortais, cidadãos comuns. A Constituição Federal de 1988, a nossa atual Constituição, é a primeira da história do Brasil a prever o foro privilegiado. Tal dispositivo está previsto no artigo 53, parágrafo 1º, e no artigo 102. Em abril de 2017, um estudo publicado pela Consultoria Legislativa do Senado mostrou que o Brasil possuía 55 mil autoridades detentoras de foro privilegiado, fora do alcance dos juízes de primeira instância, autoridades federais, estaduais e municipais. É gente demais. Luto para que essas autoridades não sejam julgadas nas instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pois entendo que os juízes de primeira instância são perfeitamente capazes de julgá-los. Analisando os países do primeiro mundo, a Inglaterra não possui foro privilegiado. Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel tem tratamento comum. Na Suécia, o rei tem imunidade absoluta, mas as outras autoridades são julgadas sem nenhum privilégio. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, e os parlamentares podem ser julgados na primeira instância da justiça. Por estes motivos, eu não quero a redução do número de autoridades que tenham o direito ao foro privilegiado. Eu quero a completa extinção do privilégio, que no Brasil ninguém mais tenha foro privilegiado. A regra é simples: errou, pagou, ponto final. Os políticos corruptos amam o foro privilegiado, porque ele leva muitos processos à prescrição. Ou seja, quando a demora no julgamento é tão grande que a punição do crime é extinta. Ora o político exerce um cargo, ora exerce outro. Cada vez que ele muda de cargo, o processo migra de um tribunal, atrasando sua conclusão. Diversos delitos prescrevem sem uma análise de mérito pelos tribunais. Concordo com a frase do político francês François-Pierre Guillaume Guizot: quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Quem não se lembra que a ex-presidente Dilma Rousseff tentou nomear o ex-presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil em março de 2016, para evitar que ele fosse preso pela Operação Lava Jato. Tal nomeação tinha as finalidades de conceder foro privilegiado ao Lula e retirar a competência do juiz Sérgio Moro para investigá-lo. A artimanha da Dilma foi um verdadeiro tapa na nossa cara. Que bom que não deu certo, senão hoje o Lula não estaria preso. Traduzindo para a linguagem do povo, foro privilegiado é igual impunidade. A certeza da impunidade entre os políticos é tão grande que durante uma entrevista em outubro de 2016, Renan Calheiros, então presidente do Senado, chegou a chamar de juizeco o juiz federal Dr. Valisney de Souza Oliveira, magistrado de primeira instância. As autoridades do Poder Executivo frequentam os mesmos restaurantes chiques, as mesmas festas e frequentam as residências das autoridades do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São amigos. Você acredita que um amigo julgará e condenará o outro? Você acredita que em julgamentos justos e livres de influências políticas? Realmente eu não acredito. Eu sou e sempre fui contra o foro privilegiado. Até externei minha opinião nas manifestações de rua aqui em Joinville. Entendo que ninguém está acima da lei. E quem é honesto não precisa de foro privilegiado. Entendo que o foro privilegiado viola a probidade
e a moralidade administrativa, valores importantes da nossa Constituição Federal. Quero que você conheça a opinião de algumas pessoas para que você possa formar a sua opinião sobre o assunto. Vejamos a opinião do ministro do STF, Gilmar Mendes, o qual defende o foro privilegiado. A prerrogativa de foro protege a instituição, o cargo da autoridade. Vejamos agora a opinião do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, relator do Mensalão. O foro privilegiado foi uma esperteza que os políticos conceberam para se proteger, um escudo para que as acusações contra eles jamais tenham consequências. Isso foi feito de maneira proposital. O foro privilegiado é uma racionalização da impunidade. Acompanhe o ex-ministro Joaquim Barbosa, pois entendo que o foro privilegiado só serve para consolidar o descrédito do povo na justiça e só serve para livrar da cadeia os grandes figurões da política. Infelizmente, em 90% dos casos, a lei só funciona quando está no banco dos réus um negro, um pobre ou algum integrante das minorias em geral. O réu não faz uso de tantos recursos e vemos uma enorme celeridade da lei. Rapidamente vemos o denunciado ser trancafiado em celas imundas sem nenhuma dignidade. Em agosto de 2017, 2 ladrões de galinhas foram presos pela Polícia Militar em Palmares, uma cidade de Pernambuco. Eles afirmaram que roubaram os animais para sustentar o vício das drogas. Para eles, o foro privilegiado não existe. Existe o Código Penal. E olha aqui no site do Mercado Livre, uma galinha custa apenas R$40. O foro privilegiado existe para o governador, o deputado, o senador e os ministros que roubam milhões dos cofres públicos. É o escudo de proteção deles. O senador Álvaro Dias foi o autor da proposta de emenda à Constituição, número 10, de 2013, a PEC 10/2013, a qual sugeriu a extinção do foro privilegiado nos casos de crimes comuns. Em maio de 2017, a PEC foi votada e aprovada pelo Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados. Uma pergunta que não quer calar: o foro privilegiado fere a Constituição Federal ou não? Entendo que fere a Constituição Federal, sim, pois os políticos são funcionários do povo brasileiro. Por esse motivo, não merecem nenhum privilégio. Sigo a linha de pensamento do juiz federal Sérgio Moro. Foro privilegiado fere a ideia básica da democracia, de que todos devem ser tratados como iguais. Eu tenho foro privilegiado e abro mão dele sem o menor problema. É desnecessário. A Constituição Federal de 88 afirma que todos são iguais perante a lei. Como é que os políticos corruptos e os bandidos do colarinho branco possuem foro privilegiado? Que igualdade é essa? Finalizo o estudo político de hoje afirmando que devemos lutar pelo fim da imunidade parlamentar. Devemos lutar pelo fim do foro privilegiado. Ninguém aguenta mais tanta impunidade. Ninguém aguenta mais ver o bandido usando o cargo para fugir da justiça. Devemos dar passos concretos contra a impunidade. Devemos lutar pela evolução do direito e pela eliminação dos privilégios. Um grande abraço ao meu amigo Marconi Gonçalves, que sugeriu o tema desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos debater política. Um grande abraço ao seu amigo Pacelli e até o próximo vídeo.